Queridos irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para juntos estarmos aprendendo a palavra de Deus. Estaremos estudando nesta manhã a lição de número 6 da lição de adolescentes, que tem como tema Mantendo-se puro na sociedade. E acredito, querido aluno, querido professor, essa é uma lição de extrema importância nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Tempo que, inclusive, o apóstolo Paulo chama de tempos difíceis, tempos onde os valores estão sendo invertidos e muitas pessoas estão tendo compreensões deturpadas daquilo que, de fato, é a verdade de Deus para a vida do ser humano. A nossa lição, o texto base dela, é em Efésios, capítulo 5 e versículo 3, que diz assim: vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. O tema da nossa lição, mantendo-se puro, e obviamente esse tema e os tópicos que estão esboçados na lição vai falar sobre a sexualidade. E quando falamos de sexualidade voltado para os adolescentes, é um desafio muito grande, e principalmente os adolescentes que fazem parte da igreja, porque todos eles são a cada dia tentados nesse campo, e se não houver uma sólida base na palavra de Deus, um sólido ensinamento e uma comunhão profunda com o Senhor Jesus e com a igreja, esse jovem ele corre o sério risco de naufragar na sua fé. O primeiro ponto da lição vai falar sobre por que Deus ele criou o sexo. É interessante que muitas pessoas se questionam e dizem, mas o sexo não é bom? Se o sexo é bom, por que Deus ele priva o jovem de um relacionamento sexual fora do contexto do matrimônio heterossexual? É interessante que a lição ela vai mostrar aqui para nós pelo menos 3 pontos porque Deus criou o sexo. O primeiro deles é Deus criou o sexo para procriação. É o instrumento que Deus usa para que haja a reprodução da espécie. Um relacionamento entre um homem e uma mulher gera prole, gera descendência. De outra forma, não existiria humanidade. Dentro de alguns anos, a humanidade deixaria de existir se não houvesse uma união de um homem com uma mulher para a questão da procriação. E é exatamente isso que a Bíblia diz em Gênesis, quando Deus olha para Adão e diz a Adão, seja fecundo, frutifique, tenha filhos com a sua mulher, Eva. Essa é a primeira razão pela qual Deus criou o sexo, tem a ver com procriação. A segunda, ou o segundo motivo pelo qual Deus criou o sexo é unidade, união. A Bíblia diz que depois que Deus criou todas as coisas, viu que tudo era muito bom. Mas houve uma coisa que Deus disse que não era bom. E o que foi que Deus disse que não era bom? Que o homem estivesse só. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Eu vou criar uma companheira, uma disjuntora para ele. E assim criou Eva da costela de Adão, para trazer unidade ao homem. Um dos motivos pelos quais Deus criou o sexo é para trazer unidade entre o homem e uma mulher. Quando acontece o contexto do matrimônio heterossexual, há uma união. E a palavra de Deus vai dizer para nós que ambos, tanto o homem quanto a mulher, passa-se a tornarem-se uma só carne. Viram uma unidade. Esse foi o segundo motivo pelo qual Deus criou o sexo. E o terceiro motivo, que é extraordinário, que muitas pessoas podem até questionar sobre isso, mas o terceiro motivo pelo qual Deus criou o sexo foi para recreação. Foi para trazer prazer tanto ao homem quanto à mulher. Observe o que diz Provérbios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Portanto, alegre-se com a sua mulher. Seja feliz com a moça com quem você casou. Que ela cerque você com seu amor e que seus encantos sempre o façam feliz. Olha que texto lindo. Isso aqui tem a ver com a recreação, tem a ver com o prazer. Deus criou o sexo para trazer prazer ao homem.
A vida sexual, diz a lição, saudável dentro do casamento, tem a bênção de Deus, além de trazer alegria e prazer. Olha que coisa maravilhosa. O segundo ponto da nossa lição vai falar de um plano oposto ao de Deus. É interessante que Deus criou o sexo, o homem e a mulher, para eles se casarem e terem uma vida de sexualidade saudável, pura, mas depois da queda, depois que o pecado ele entra no mundo, o homem ele começa a desenvolver, podemos assim dizer, instintos. A Bíblia chama de inclinação para coisas que não agradavam a Deus, para situações que desagradavam ao Senhor. E depois da queda do Jardim do Éden, o homem ele passa a se envolver mais com essa sua inclinação, com esse seu impulso. E a partir daí é que surgem todas as aberrações. Por exemplo, se você ler Romanos capítulo 1, você vai ver que o apóstolo Paulo vai dizer que o homem deixou o sentido natural das coisas, inflamando-se na sua carne. Tanto o homem quanto a mulher. Isso são inclinações carnais que não agradam ao Senhor. E essa inclinação ela se acentuou também para o lado da sexualidade. O diabo aproveitou-se dessa brecha. O inimigo das nossas almas aproveitou-se dessa situação e induziu e ainda induz o homem a pecar contra Deus, a pecar contra os planos de Deus, a pecar contra o propósito de Deus que foi estabelecido no Jardim do Éden, um casamento entre um homem e entre uma mulher, no contexto matrimonial e heterossexual. E o diabo ele vem deturpando isso, e principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, tempos que são considerados como tempos pós-modernos, onde se fala tanto de avanço da sociedade, de amadurecimento do pensamento. No entretanto, nós percebemos que muitas pessoas estão indo de mal a pior, deixando-se inflamar nas suas carnes e nos seus desejos no tocante às coisas da sexualidade. E o diabo ele tem usado a mídia, o diabo ele tem usado as redes sociais, o diabo ele tem usado os meios de comunicação através daquilo que se chama de marxismo cultural, para inculcar na cabeça do adolescente especificamente que ele pode se relacionar de forma descompromissada, que ele pode acentuar a sua sexualidade da forma que ele quiser, com quem ele quiser, de forma descompromissada. O diabo ele tem aproveitado-se dessa brecha e tem levado muitas pessoas ao sofrimento, ao calabouço, a problemas emocionais, a problemas espirituais e até mesmo ao suicídio. E o diabo ele tem usado todas essas ferramentas da mídia, filmes, novelas, músicas, para inculcar isso na cabeça do adolescente. Mas o apóstolo Paulo ele disse, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 22, o apóstolo Paulo diz: você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com o coração puro pedem a ajuda do Senhor. Fuja, meu adolescente, das paixões da mocidade, porque ela não vai lhe levar a lugar nenhum. Deus criou o sexo é bom, mas num contexto de matrimônio heterossexual. Acredite nisso, porque é a verdade de Deus para a sua vida. A Bíblia vai falar também, a lição também vai mostrar para nós as mentiras da mídia. Seria o terceiro ponto. E a lição diz assim: a mídia, em especial, muitos filmes de Hollywood ajudam a propagar muitas mentiras em relação à sua sexualidade. Em muitos desses filmes, em geral, seus atores dizem que todo jovem faz sexo antes do casamento, que você não tem como se controlar, ou se utilizar preservativo, não tem problema. Exatamente isso que nós vemos nas séries, exatamente isso que é mostrado nas telenovelas, exatamente isso que é mostrado nos filmes, que é exposto nas músicas. Isto é uma mentira para tentar enganar você, querido adolescente. Professor, se você está assistindo essa aula, reforce a questão da pureza sexual para com seu adolescente, para com sua sala, porque isso é de extrema importância, isso é de extrema relevância. O jovem ele ser puro. E a Bíblia ela nos orienta. Há uma pergunta no Salmo: como purificará o jovem o seu caminho? Jovem com caminho purificado. O salmista ele vai dizer: observando
a tua palavra. É a palavra de Deus que traz purificação, que traz santificação ao coração do adolescente e à vida do adolescente. Muitas pessoas têm tomado como verdade aquilo que escutam nas redes sociais. Muitos jovens têm tomado como verdade aquilo que os influenciadores digitais têm dito. Mas entenda e acredite que o melhor conselho para a sua vida não está na boca de um influenciador digital, não está num filme, não está em uma série da Netflix ou da Amazon, mas o melhor conselho para a sua vida está na palavra de Deus. Se você quer conhecer aquilo que Deus ele pretende, projeta e planeja para a sua vida, leia a palavra de Deus, porque enquanto você lê a palavra de Deus, você será purificado e você entenderá o que Deus ele quer para a sua vida. A mídia ela tem destruído milhares de pessoas. Não perca tempo com isso. Davi, ele poderia estar no campo de batalha junto com seus exércitos, mas ele resolveu ficar sem fazer nada em casa, enquanto ele dá uma volta pelo seu palácio. Ele coloca os olhos dele aonde não era para ser colocado. Ele enxerga uma mulher despida tomando banho e a partir dali, Davi ele comete um adultério, porque ele colocou os olhos dele aonde não deveria ter sido colocado. Não ponha os teus olhos, jovens, aonde não devem ser colocados, porque isso pode lhe levar para a ruína. Entenda que, embora o sexo ele seja bom, Deus ele tenha preparado o sexo para a humanidade e para você também, há um tempo dele ser praticado. E é exatamente isso que a Bíblia diz, que tudo tem o seu tempo. E o tempo para você praticar, exercitar, se alegrar, procriar e se unir à sua mulher é o tempo quando chegará o matrimônio, o casamento na sua vida. Nós valorizamos os valores tradicionais. Nós cremos na família tradicional e monogâmica que Deus criou. Um homem e uma mulher. Passou disso, é arranjo social. É engenharia social para tentar desconstruir os valores judaico-cristãos que ao longo de séculos têm norteado todo o nosso Ocidente. Não perca isso de vista, meu jovem. Creia que Deus ele tem um plano lindo para a sua vida. Que Deus ele quer que você aproveite o máximo a sua sexualidade com a sua esposa, enquanto você estiver casado. Tudo tem um tempo. A nossa sociedade ela é imediatista, ela é instantânea, a velocidade da informação, ela transita muito rápido, mas isso tem afetado nossos corações e muitas vezes queremos que todas as coisas aconteçam num passo de mágica em nossa vida, mas acreditamos e a palavra de Deus ela mostra para nós que tudo tem um tempo determinado, tudo tem um propósito debaixo dos céus. Então, não se apresse, espere no Senhor. Ore a Deus, coloque diante de Deus a sua necessidade, coloque diante de Deus a sua petição, o seu sonho, e Ele é fiel para cumprir o desejo do teu coração. Sabemos que para cada coisa existe um tempo certo. Eclesiastes capítulo 3 e versículo 1, a Bíblia diz para nós, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. O sexo, diz a lição aqui, não é algo ruim, porém, o momento para acontecer é depois do casamento, entre um homem e uma mulher. Precisamos pedir a Deus sabedoria para desfrutar a vida com bom senso, conforme diz o Salmo 90, versículo 12. É preciso dominar os nossos instintos, a nossa inclinação e sentimentos e não darmos lugar a ele. O jovem crente, ele deve manter a sua mente ocupada com bons pensamentos, com a palavra de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. O diabo tem levado muitas pessoas à perdição. Muitos estão assistindo filmes impróprios, estão acessando sites impróprios, lendo revistas mundanas, mas a Bíblia ela diz para a gente em Efésios capítulo 4, versículo 27, não dê lugar ao diabo. Não ponha diante dos seus olhos aquilo que irá te contaminar. Resista ao diabo, diz a Bíblia, e ele fugirá de você. Tiago capítulo 4. Sujeite-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não procure dar evasão e satisfazer os desejos da sua carne. Antes, alimente o espírito. Atualmente,
Pessoas casadas criam perfis falsos nas redes sociais para enganar as pessoas. Não caia nisso. Deus ajude a sua vida. Deus ajude a sua adolescência e o seu desenvolvimento para que vocês possam estar puro nesta sociedade. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.